muito pertinente. Nós precisamos ensinar o povo de maneira que todos possam aprender, todos possam tirar suas dúvidas, e nós vamos fazer isso aqui hoje, mais uma vez, esta noite. Pastor Dorimar, se eu tivesse acertado com o senhor ia pregar hoje, né? Mas me marcaram para o senhor pregar, vai ter bastante oportunidade para o senhor ministrar aqui para a gente. Pastor Dorimar, ele já foi pastor de igreja, e hoje ele está nativo e servindo a Jesus, e é sempre uma honra para nós ter pessoas capazes, pessoas que são servas, pessoas que são adoradores. Ele tem demonstrado isso, um adorador. Vamos ler apenas um versículo 18. Vamos ler todo mundo junto, bem bonito. Então, e és Pedro, e sobre essa terra mais uma vez, pois também olhos, pelo menos externo com os seus olhos aí, que você está sorrindo para a pessoa que está perto de você. Aleluia. Por favor, se sente. Quando foi que Jesus disse isso? Em que momento Jesus disse isso? Jesus precisava estar sós com os discípulos, e ele sempre fez isso. Jesus, ele sempre buscou estar a sós com seus discípulos, porque eram momentos onde os discípulos tinham a oportunidade de aprender. E Jesus, aqui nesse texto, ele conduz os discípulos para um lugar que ficava a cerca de 46 quilômetros ali do mar da Galileia. Ele pega os discípulos e ele conduz os discípulos para um lugar que era único. Ali ele levou para a área de Cesareia de Filipe. Quando Jesus leva os seus discípulos, ele vai para um lugar onde tinha algumas características que Jesus mexe com a cabeça dos discípulos, com as emoções dos discípulos. Jesus, ele se apropria daquele lugar, daquela história que estava ali embutido naquelas paisagens, para fazer uma pergunta que vai desencadear nesse versículo que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, quando Jesus, eu vou primeiro dizer os pontos, depois nós vamos para a pergunta de Jesus. Aquele lugar, aquele território, ele estava coberto de templos antigos de Baal Sírio. Então aquele lugar era muito conhecido naquela área de Cesareia. O Thompson chega a mencionar que não menos de 14 de ditos templos nas proximidades. Então tinha cerca de 14 templos erigidos a Baal Sírio naquele lugar. Tratava-se de um território cujo mesmo ar e atmosfera exalavam o fôlego da antiga religião. Então Jesus levou para onde? Para um lugar onde era berço da religião, onde se cultuava antigamente, outrora, a Baal.
Segunda coisa, os deuses sírios não eram os únicos naquele lugar que foram adorados naquele lugar. Porque ali, perto de Cesareia de Filipe, se elevava uma grande coluna, aquela colina, e nele havia uma caverna profunda. Naquela caverna profunda, dizia-se que nasceu Pan, ou Pão, como alguns. Quem era Pan? Era exatamente o Deus da natureza, era cultuado como o Deus da natureza. E Cesareia de Filipe estava tão identificada com esse Deus, que seu nome original era Panias. E até o momento recebe o nome de Panias, por causa desse Deus pagão, Pan, ou Pan. E as lendas dos deuses gregos se congregavam ao redor da Cesareia de Filipe. Então ali era um lugar onde havia muita religiosidade, lugares de culto. Também, além disso, afirmava-se que nessa caverna era onde surgiram as fontes do Jordão. Então você percebe que tem muita coisa envolvida. Jesus levou isso para um lugar onde tinha a paisagem, história, cultos de religiões. E vale salientar, vou usar aqui um comentário de José, o historiador José. Trata-se de uma cova muito espaçosa, na montanha abaixo, a qual há uma grande cavidade na terra. A caverna é adulta e prodigiosamente profunda e cheia de águas, águas tranquilas. Por cima se eleva uma montanha muito alta e por debaixo da caverna brotam as fontes do Rio Jordão. Então ali era para o lugar onde surgiu, onde é a fonte, as fontes do Rio Jordão. E a mera ideia de que este for o lugar de onde surgiu o Rio Jordão, a calmaria dos discípulos traria uma sensação de paz, calmaria nos discípulos. Então toda aquela história, aquela lembrança, tudo que o passado judeu tinha se apropriado, estava envolvido, qualquer judeu devoto, qualquer judeu piedoso, iria naquele lugar respirar da antiga fé do judaísmo. Então foi exatamente ali que Jesus leva os discípulos. Jesus está interessado em fazer uma pergunta. E a pergunta de Jesus, antes de eu elencar ou de fazer essa pergunta, que vocês já leram aqui hoje, havia algo mais. Em Cesareia de Filipe havia um grande templo de mármore branco. Isso aqui eu achei fantástico. Construído a César, que era reconhecidamente a divindade de Roma. Era considerado o Deus das divindades romanas. Tinham construído Herodes o Grande. Foi construído por Herodes o Grande, o Idumeu. E José também diz: Herodes adornou mais ainda o lugar, que já era muito notável, com a construção desse templo que dedicou a César. Em outra passagem, José descreve a caverna e o templo. E quando César teve entregue ao Herodes outra região mais, também construiu nela o templo de mármore branco, junto à fonte do Jordão. Olha que coisa. Está envolvido Herodes, está envolvido a história de pão, está envolvido as fontes do Jordão e está envolvido a adoração a Baal Sírio. E Jesus, de forma bem inteligente, Jesus de forma bem sábia, ele leva os discípulos para lá. Às vezes nós queremos tratar de um assunto com alguém, a pessoa está passando por um problema, ou você quer passar uma ideia para alguém, você leva para um lugar tumultuado,
ou leva para um lugar calmo? Responda. Calmo ou tumultuado? Geralmente nós temos a necessidade de conversar com pessoas. Quando temos essa necessidade, nós levamos essas pessoas para lugares onde a pessoa pode refletir com calma, meditar e entender aquilo que nós queremos transmitir. Sim ou não? Veja, como Herodes tinha construído aquele templo, como Jesus, ele sabia de tudo isso, ele leva os discípulos para aquele lugar, e nós percebemos assim um dramatismo em todo aquele contexto geográfico, histórico, político, no caso de Herodes. E vemos também Jesus, o carpinteiro da Galileia, sem dinheiro no bolso, com um jovem pregador, que é chamado de Rabi, 12 discípulos, tentando passar a visão de reino, tentando passar a visão celestial para o homem. Mas Jesus queria algo mais, porque Jesus sempre quer algo mais. Aleluia. E aqui arde meu coração para dizer isso para você. Jesus quer sempre algo mais com você. Jesus não quer você raso, acomodado. Jesus não quer você caminhando em águas rasas. Ele quer você em águas profundas. Jesus quer que você tenha profundidade de Deus, profundidade com Ele. Jesus quer te levar para lugares que você não foi antes. Jesus quer te levar para lugares que você possa ouvi-lo e se caracterizar como um discípulo dele e também como igreja. Quantos entenderam? E Jesus leva os discípulos, e quando Jesus chega, vamos para o versículo 13 agora, que foi lido aqui esta noite. Olha o que diz o versículo 13, bem bonito. 1, 2, 3. Chegando Jesus nas partes. Mais uma vez. Chegando Jesus. Chegando Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, Jesus chegou sozinho ou com os discípulos? Me ajude. Jesus chegou sozinho ou chegou com os discípulos? Então a primeira característica de quem é discípulo de Jesus é que anda com Jesus. A primeira característica de quem é igreja de Jesus, ou quem vai fazer parte, ou faz parte da igreja, é que onde Jesus está, ele está. E quando Jesus chega, ele chega também. O discípulo de Jesus tem essa característica. Ele só chega onde Jesus chega. Tem gente chegando em lugares que Jesus jamais chegaria. Tem gente indo para lugares que Jesus jamais iria. Tem gente indo para lugares que Jesus não levou. Mas o discípulo de Jesus é levado por Jesus e chega onde Jesus chega. Aleluia. Está ardendo aqui, meu irmão. Eu sei que está ardendo aí também. Essa é uma revelação de Deus. Onde Jesus chega, o discípulo chega. Se você está chegando nos lugares que Jesus chegou ou chega, então você se caracteriza como discípulo de Jesus. Mas se você tem ido por lugares que Jesus não te levou, se você tem ido para lugares que Jesus não vai e Jesus não chegou com você, meu irmão, sai dessa temporada. Tem gente fazendo coisas que Jesus não está mandando. Tem gente tomando decisões, indo para lugares que Jesus não está mandando. E quando nós tomamos decisões aleatórias, decisões por nossa própria conta e vontade, então nós temos que nos responsabilizar por nossas decisões. Aqui, os discípulos chegaram com Jesus. Jesus, quando chega com os discípulos, Jesus faz uma pergunta. Vamos para a pergunta? Olha aqui, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Veja, Jesus interrogou aos discípulos. Então, Jesus
nós aprendemos aqui outra coisa, que discípulo é quem segue. Discípulo é quem segue as pisadas, as palavras, as orientações do Mestre. E nós que somos de Deus, nós que somos salvos em Cristo, nós somos discípulos, porque ouvimos a voz de Jesus. Jesus interrogou aos discípulos. Se você não ouve mais a voz de Jesus, então você não é mais discípulo. Mas se você está ouvindo a voz de Jesus, então você é discípulo. E onde ele vai, você vai. Onde ele chega, você chega. Por quê? Porque ele te conduz. E além disso, quem é discípulo ouve a voz. Jesus interrogou. Interrogou é fazer pergunta. E se ele fez uma pergunta, diz aí. Dizendo, ele falou com os discípulos. Estão comigo? Quantos estão me acompanhando? Está fácil de entender? Eu estou falando a sua linguagem. Está difícil de entender? Sim ou não? Então vamos seguir. Então Jesus, irmãos, ele conduz os discípulos, e todos aqueles que seguem Jesus são discípulos. Amém? Nós lemos lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28. Eu me lembro que esta semana o nosso irmão diácono Marcos Monteiro, ele colocou lá no grupo dos obreiros uma palavra sobre seguir Jesus. Eu peguei, ampliei e coloquei 3 imperativos de Jesus. Foi isso? 3 imperativos de Jesus. Jesus disse em Mateus 11, 28: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A primeira coisa que um discípulo, quando segue Jesus, é que ele tem alívio. Quem segue a Jesus, ele não fica feito barata tonta, sem saber para onde ir. Quem segue a Jesus, ele tem paz do coração. Quem segue a Jesus, encontrou a paz verdadeira. Quem segue a Jesus, ele está ali aprendendo com Jesus, ouvindo de Jesus. Mas veja, diz que o verdadeiro discípulo, Jesus disse: vinde a mim. O verdadeiro discípulo é aquele que vai a Jesus. Às vezes nós falamos tanto de Bíblia, mas não conhecemos Bíblia. Às vezes nós falamos tanto de Jesus, mas não conhecemos a Jesus. Nós falamos tanto de Deus, mas não conhecemos a Deus. E Jesus quer que você o conheça. Discípulo precisa conhecer o metetés. Um discípulo precisa conhecer o seu didástaro, o seu mestre. E Jesus tem prazer em ser o nosso mestre, o nosso Senhor. E Ele tem prazer em colocar, em derramar o amor dele, a paz dele em nosso coração. Então tem 3 imperativos. Jesus disse: vinde a mim, para que tenhas paz. Segundo, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Depois Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então o discípulo tinha que ficar em Jerusalém, se renovando, se fortalecendo, se capacitando em Deus. E terceiro, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os 3 imperativos de Jesus. Agora veja, nós observamos que Jesus, ele é a luz do mundo. Quem lhe segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então quem segue a Jesus não está mais em trevas. Quem segue a Jesus, ele tem a luz da vida. Quem segue a Jesus, além de ter a paz de Deus derramada no seu coração, além de ter o amor de Deus no seu coração, ele tem luz na sua vida. Ele não anda mais em trevas, ele anda na luz. Jesus é a verdadeira luz que alumia esse mundo. Segundo ponto, no versículo 13, nós encontramos aí que Jesus fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos? Mais uma vez, qual foi a pergunta? Então nós observamos que todo discípulo ouve a voz de Jesus. Todo discípulo ouve a voz de Jesus. E qual foi o que Jesus fala? O que é que Jesus está interessado? Jesus está interessado não no que dizem,
Jesus não está interessado no que, mas quem. A questão não é o que estão dizendo de Jesus e mim. A questão é quem dizem ser. Você percebe que é diferente? Não é, presbítero Otto, como nós falamos aqui de manhã, não é o que estão dizendo de mim, é quem dizem ser o Filho do Homem. Entenderam? Sim ou não? Então, se você é discípulo de Jesus, você precisa saber quem Ele é. Se você é discípulo de Jesus, Jesus sempre vai fazer essa pergunta: você sabe quem eu sou? Porque Ele diz aqui: quem dizem ser o Filho do Homem? Então, em essência, o descobrimento de Pedro expressa exatamente o que? Essas duas grandes verdades aqui que nós observamos. Nós observamos que existe um Jesus, e quando fala de Jesus, está falando do homem. Jesus, como diz aqui, chegando Jesus. Quem chega? Jesus. Jesus, ele está dizendo, o texto diz, o nome dele diz, Jesus está dizendo que ele é completamente homem. Que Jesus, ele é homem, inteiramente homem. Jesus não é um fantasma. Jesus não é alguém que veio como fantasma, como pensam alguns gnósticos. Não, Jesus, ele é completamente homem, verdadeiramente homem. Mas não apenas isso. Quando Pedro ouviu isso, essa pergunta, Pedro, ele responde, depois dos discípulos ouvirem: quem dizem ser? Olha, dizem que tu és como Elias, dizem que tu és João Batista, ou dizem que tu és, e foi dizendo. Aí Jesus ouve o que as pessoas, a gente estava dizendo dele, pensando dele, e Jesus vai para os discípulos e diz assim: e vós? E vocês? Quem dizem que eu sou? Porque isso vai definir tudo o seu relacionamento com Jesus. O discípulo que sabe quem é Jesus, ele tem certeza, ele tem convicções. Isso muda todo o relacionamento dele. Jesus não é um fantasma, Jesus não é um espírito, Jesus não é um aion, Jesus não é um demiurgo. Jesus, ele estava completamente no corpo ali, presentemente, homem. Ele era homem pleno, completo. Ele tinha fome, ele tinha sono, ele tinha necessidades humanas. Agora, quando nós olhamos isso, nós podemos perceber o seguinte, que Pedro, enquanto eles estão dizendo aquelas coisas, Pedro tem uma iluminação. E aqui nesse texto nós descobrimos que nós muitas vezes não conhecemos quem é Jesus. Porque os sábios do ano 100, começando dos gnósticos, até o ano 400, que as brigas teológicas e apologéticas surgiram. Por exemplo, a Sociedade Teológica de Vigia diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Os adventistas do sétimo dia dizem que Jesus tinha natureza pecaminosa como nós. Você sabia disso? Então tem muita coisa que se diz de Jesus. Mas Jesus pergunta para eles: vós, quem dizem que eu sou? E Jesus queria que eles tivessem um conhecimento mais profundo, que eles descobrissem, tivessem um descobrimento do Jesus Cristo. Isso deve levar para uma dimensão de pessoalidade, relacionamento com Cristo, com Jesus, o homem Jesus. Nosso conhecimento de Jesus jamais pode ser de segunda mão. Está lembrado quando ele perguntou para Pilatos: você ouviu isso que disseram acerca de mim? Ou você mesmo está tomando essa decisão, você concluiu por si mesmo? Sabe o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? É que no relacionamento
relacionamento com Jesus, Jesus não quer que as pessoas, que você aprenda dele na terceira pessoa. Que pessoas levem o conhecimento para você. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer que você o conheça profundamente. Jesus quer que você tenha intimidade com Ele. Jesus quer que você saia, conte para Ele, se relacione com Ele, fale com Ele as suas necessidades. Jesus quer que você trate os seus problemas diretamente com Ele, porque Ele entende as tuas necessidades. Jesus sabe o que você passa. Por isso que você e eu não devemos ficar querendo saber de Jesus por terceiros, mas nós devemos ter a nossa experiência com Jesus. Nós precisamos viver a nossa experiência, uma experiência real, mas ao mesmo tempo uma experiência mística, onde nós deixamos, sem sair desta terra, o nosso coração vai ao céu, e o céu instaura aqui dentro de nós o reino. O reino é instaurado dentro de nós quando nós conhecemos Jesus. Quando você conhece Jesus, o reino chega no seu coração. Quando você se relaciona com Jesus, você descobre que tudo é possível aqui dentro. Mas também, irmãos, nós podemos observar o seguinte: o cristianismo nunca consiste em conhecer algo sobre Jesus. Você percebe? Não é o que as pessoas dizem sobre Jesus, mas é o que você vive em Jesus. Sempre consiste em conhecer Jesus e nunca o que estão dizendo de Jesus. Jesus Cristo exige um veredicto pessoal. Ele quer que você diga, que você declare para, olha, tinha testemunhas ali, estavam os discípulos ali, aquela parede grandona branca de um templo erigido a César, naqueles lugares de culto a Baal Sírio, naquele lugar onde Panias surgiu a lenda de Panias, e onde tinha também as fontes do Jordão. Naquele lugar, Jesus estava dizendo: e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Então Jesus quer que você tenha um veredicto pessoal. Não só pergunta ao Pedro, pergunta a você, pergunta a mim, pergunta a nós. Todos nós temos que ter essa resposta para Jesus de quem Ele é. Agora, vamos ver o versículo 14? Olha o que diz aqui. Bem bonito? 1, 2, 3. E eles disseram. Ó, e eles disseram. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que o discípulo de Jesus não só segue Jesus, não apenas ouve Jesus, mas ele fala com Jesus. Parece que o lado de cá não entendeu, vou repetir. O discípulo de Jesus chega onde Jesus chega. Amém? O discípulo de Jesus ouve a voz de Jesus. Amém? Mas terceiro ponto, o discípulo de Jesus, ele fala com Jesus. Fica a pergunta: com quem você anda falando? Você está falando com quem? Você está falando com quem? Com quem você está conversando? Você tem tirado um tempo para conversar com Jesus? Você tem tirado um momento na sua vida diária para dizer: Jesus, eu estou aqui. Isso me lembra uma história lá no interior do Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, quando tinha um irmãozinho muito conhecido. Ele, irmãozinho não, chamava irmãozinho, mas aquele não era cristão ainda, mas ele era alcoólatra, viciado mesmo, mas todo dia eles ficavam no último banco lá. Ele chegava, dobrava o joelho, porque os crentes faziam isso, mas ele viu os crentes fazer. Ele chegava todo dizendo: Jesus, está aqui Joãozinho. Jesus, eu estou aqui, Jesus. Jesus, ficava dizendo: Jesus, eu estou aqui. Aleluia. Jesus, eu estou aqui. Todo dia ele fazia isso. Todo dia o templo era aberto, todo dia ele chegava a dobrar o joelho e dizia: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui. Aí passou uns dias, o pastor olhou os dias que aquele moço não aparecia lá. Uma semana, 2 semanas.
E aí quase um mês depois ele apareceu lá no templo. E ele chegou e ele disse: Jesus, eu estou aqui, Jesus. E sabe, irmãos, ele contou para o pastor que ele foi atropelado. Bebeu, foi atropelado, e ele acordou cheio de todo quebrado no hospital. E quando ele estava lá no hospital, ele estava lá todo moído, não conseguia falar, não conseguia só abrir os olhos. Num dado momento daquele processo doloroso, eles que viam um homem lindo, formoso, cabelos brancos, olhos como aquele fogo, mas um olhar tão penetrante que parecia fogo, que saía fogo dos olhos. E ele chegou perto e tocou na mão daquele moço e disse: fulano, eu sou Jesus. Sabe, irmãos, dizem que é o hábito que faz o monge, mas são os hábitos que condicionam e dizem que você é. Você é conhecido pelo ser e não pelo ter. Quando você todos os dias se condiciona a falar com Jesus, quando todos os dias você chega para Jesus e usa um tempo da sua vida para falar com Jesus, meu irmão, você se torna alguém inconfundível. Você passa a ter uma identidade. As pessoas olham para você se ajoelhando, as pessoas olham para você cantando, as pessoas olham para você falando de Jesus, as pessoas olham para você e quando olham para você, descobrem: aquele ali é discípulo de Jesus. Aleluia! Mas também, nós aqui lemos o versículo 15. Olha o versículo 15. Disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Preste atenção. Tem gente que diz que Jesus não está preocupado, não está nem aí para o que você faz. Mas Jesus está interessado no que você pensa. Não, só sabe entender e o nosso irmão presbítero Tiago. Gente, aprenda isso. Jesus está interessado no que você pensa. Não apenas o que sai da sua boca, mas o que você tem dentro, em essência. Jesus pensa, ou seja, Jesus sabe o que você pensa. Ele quer ouvir a sua voz, mas Jesus está interessado no que você pensa. E vós, quem dizeis? Ou seja, quem vocês cogitam dentro de vocês? Qual é a realidade que vocês têm dentro de vocês? Qual é o pensamento que está dentro de vocês? Coloca para fora para eu ouvir. E aqui, no versículo 16, e Simão Pedro, respondendo, disse: todo mundo, Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Nós aprendemos aqui, irmãos, nesse texto, algumas verdades, que Pedro conseguiu chegar a algumas conclusões, e nós, muitas vezes, por causa de teólogos, por causa de ensinadores, por causa de pessoas que disseram coisas para nós achamos e entendemos de uma maneira, às vezes, que não alcança a realidade bíblica. Porque quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, ele está dizendo: tu és o Cristo. Sabe o que quer dizer a palavra Cristo? A palavra Cristo é ungido. Como é que era a unção no Antigo Testamento? Era um chifre. Para lembrar, pastor Emar? O texto era um chifre. O chifre cavado por dentro, e aí era alisado. Aquele chifre tinha uma tampa e colocava-se azeite dentro do chifre. Samuel, ele foi ungir um rei na casa de Jessé. E quando apareceu Davi, ele chegou e derramou o azeite sobre a cabeça de Davi. Então ali o chifre é o chifre, ou seja, da unção, a ponta que representa o poder. E a unção estava, nosso irmão Pedro está dizendo
que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus. O que é que ele está dizendo? Que você é o eleito, que você é o escolhido, que você é o escolhido de Deus para ser aquele que viria para resgatar Israel. Tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o poderoso de Deus, como prometido de Israel. Mas ele diz ainda: tu és o Cristo, o Filho. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele está dizendo aqui, Pedro está dizendo, que Jesus tem a natureza divina, que Jesus não é um anjo, que Jesus é o próprio Deus encarnado, que Jesus, ele é o Cristo, o Filho. O Pai gera o Filho e transmite a natureza dele para o Filho. Se você tem um pai, você tem a natureza do seu pai. Você pode até não conhecer o seu pai, mas você tem a natureza do seu pai. Agora tem uma coisa: se Jesus é filho de Deus, então ele tem a natureza do pai. Agora, se você é filho de Deus através de Jesus, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não provém de vós, mas de Deus que faz todas as coisas. Pedro chegou ao ponto de dizer a sua carta, dizendo que nós temos a natureza divina. O relacionamento que você tem com Jesus faz com que você passe a ter a mente de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Faz com que a mente de Cristo seja trabalhada. Você começa a pensar como a mente de Cristo passa, o Espírito Santo conduz você nas realidades espirituais que Cristo, Jesus, decisões que Cristo tomaria através de você. Você passa a tomar pelo poder do Espírito Santo. Mas versículo 17. Você sabe quem é Jesus, irmão? Quem é Jesus para você? Olha o que diz aqui. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. O discípulo de Jesus, ele tem a revelação do Pai. E qual foi a revelação do Pai para Pedro? Qual foi a revelação? Olha o versículo 16, volta para o versículo 16. 16. Vamos mais uma vez. Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta foi a revelação do Pai para Pedro. Esta foi a revelação do Pai para Pedro. Agora o versículo 17, o versículo que nós estamos agora em evidência. Olha o que diz aí o versículo 17. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, por quê? Mas qual foi a revelação de Deus para Pedro? Qual foi a revelação? Mais uma vez, tu és. Agora redobre a sua atenção, porque isso aqui é importante. Quem pertence a Jesus, ele tem esta revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem pertence a Jesus, essa revelação norteia a vida dele. Quem é discípulo de Jesus, ele vive nessa realidade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus, ele diz essa expressão aqui, que não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu, ele está dizendo que discípulo de Jesus, ele caminha, ele vive pela revelação. O discípulo de Jesus, ele caminha, ele vive nesta terra iluminado pela revelação de quem é Jesus.
Você não vive para si mesmo, você vive por causa da revelação. A revelação guia a vida do salvo. Olha o que diz aí, a palavra revelar aqui é apocaliptoa, que foi usada aqui. Descobrir, revelar o que estava escondido, expor, tornar descoberto, tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que era desconhecido. E o discípulo tem acesso aos segredos do Pai. É o que Jesus está dizendo. Essa revelação foi um segredo do Pai que foi manifestado para Pedro e agora foi manifesto aos discípulos. Quantos estão entendendo? Irmão, o segredo de Deus é para os discípulos de Jesus. Não, você não está entendendo? Eu vou até repetir. Os segredos do Pai é para quem é de Jesus. Deus tem segredo para o discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, meu irmão, Deus tem segredo para você. Se você é discípulo de Jesus, então o Pai vai abrir o céu para você. O Pai vai abrir o coração dele para você. Se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você está sentado nas regiões celestiais. Se você está em Cristo, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agora preste atenção. Quando Jesus disse aqui, não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus está falando de revelação. Olha o que diz aqui, e eu vou falar algo aqui para você. Jesus disse em Mateus 13:10. E então se aproximaram os discípulos e disseram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: é só para quem me ouve. O segredo do reino do céu é para aquele que está em mim, aquele que fala comigo, aquele que sabe quem eu sou. Jesus está interessado que você o conheça pessoalmente. Jesus, irmãos, é o segredo do Pai. Eu vou dizer de novo. Jesus é o segredo de Deus. Jesus é o segredo do Pai, que esteve oculto desde a fundação do mundo. A igreja só existe porque ela estava escondida com Cristo. Agora nós vivemos escondidos com Cristo em Deus, como diz Colossenses 3:3. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Na plenitude dos tempos, Jesus se revelou. Deus veio em Cristo Jesus. Ele veio revelar o Pai. E agora o Pai revela o Filho. Olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27. Diz assim, Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que... Me ajude aí, gente. Vou ler de novo. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e as revelaste aos revelação. Meu irmão, sabe por que as pessoas não se convertem? Porque não foi revelado quem é Jesus. Tem muita gente dentro das comunidades de fé, dentro dos ajuntamentos que nós chamamos de igreja, que não conhece Jesus. Tem muita gente, não é pouca gente, muita gente, que anda cambaleando. Um dia está no céu, um dia está no inferno, um dia é crente, um dia está desviado. Por quê? Porque não conhece Jesus. Por que não conhece? Porque não tem revelação. Porque quando você tem uma revelação de quem é Jesus, meu irmão, a tua vida muda. A tua vida muda. A tua vida é transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você tem uma revelação de Deus, de quem é Jesus, a tua vida muda. Como eu disse aqui, o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto
manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória, deste mistério entre vós, que é Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo, meu irmão, o segredo de Deus é Jesus. Olha o que diz Colossenses 2, versículo 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos em plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo, meu irmão. O mistério de Deus, tem gente que anda por aí, ó, mistério. Mas, meu irmão, o mistério de Deus se chama Jesus ou Cristo. A maior revelação de Deus para o homem é Jesus ou Cristo. Nós temos que parar com esse negócio de meninice, de achar que pular, rodar, ficar pendurado num galho de cajueiro, bata forte, isso é meninice, é misticismo. Isso não é revelação de Deus, não. A revelação de Deus é Jesus. E quanto mais você se aprofunda nesse mistério, e quanto mais você se aprofunda em conhecer Jesus, mais o céu desce dentro de você. E aí nós podemos cantar: quanto mais eu te buscar, aleluia. Quanto mais eu te buscar, é assim, Paulo. Aleluia. Quanto mais eu te buscar, a tua glória vai me acompanhar. A tua glória vai se revelar. E quanto mais você conhece Jesus como mistério de Deus para a tua vida e para a humanidade, meu irmão, a tua vida é transformada, tudo muda na sua vida, na sua casa. As coisas mudam. Jesus é o mistério do Pai. Jesus é o mistério de Deus. Jesus é o mistério que esteve oculto, mas foi revelado para você. Se você está em Cristo, você é igreja. Se você é igreja, o mistério de Deus está em você. Vamos voltar para o capítulo 16, versículo 17. Porque ele usa, aqui no versículo 17, ele usa a expressão aqui, e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então ele usa a expressão bem-aventurado, e a expressão bem-aventurado aqui é Makarios. E a expressão Makarios é alguém que transborda de felicidade, é alguém que está transbordando de alegria. E Jesus está dizendo: você é um felizardo, você tem motivo de transbordar de alegria. Por quê? Porque você tem o mistério, a revelação de Deus na sua vida. E Jesus diz aqui no versículo 17 ainda: aleluia. Versículo 18: e também eu te digo que tu és. Eu te digo que tu és. Eu te digo que tu és. A expressão é Petrus, o Pedro. Pedro aqui, ele diz assim: e sobre esta edificarei a minha. O que é que Jesus está querendo dizer aqui para Pedro? É forte, Sara? Preste atenção a isso. Jesus está dizendo: o que é que Deus revelou para Pedro? Tu és o Filho do Deus vivo. Ele é verdadeiro homem, ele é o Messias, ungido de Deus, mas ele tem o próprio Deus, ele tem a natureza do próprio Pai. Foi isso que ele teve como revelação do Pai. E Jesus está dizendo: eu te digo que tu és Pedro, uma pedra pequena, mas sobre esta pedra. Que pedra? Que pedra é essa? A revelação. Você não entendeu não, entendeu? Eu te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, mas sobre esta pedra. Que pedra? A revelação. Que revelação? A revelação do Pai. Qual
tu és o Cristo, o Filho. Meu irmão, a igreja, Jesus disse aqui que Pedro, como uma pequena pedra, ele e pessoas como Pedro, que teria essa revelação, pessoas como Pedro, que teria esse entendimento por revelação do Pai, é que ele construiria, edificaria a sua igreja. A igreja não é edificada sobre metodologias, a igreja não é edificada sobre formalismos, a igreja não é edificada sobre pessoas que acham que tem e pode, a igreja não é edificada sobre aqueles que conhecem mais, filósofos. Não, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quais são os apóstolos? Nós temos 4 tipos de apóstolos. Eu ensinei isso hoje pela manhã. Os 4 tipos de apóstolos que nós temos na revelação bíblica. Primeiro, Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Segundo, os 12 apóstolos do Cordeiro, como está lá em Apocalipse. E Jesus chama 12 apóstolos. Ele passa a noite de oração e ele chama assim por nome. Depois, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que estava ali alguns profetas e doutores. E entre eles estava Paulo, o Saulo. E o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. E a partir dali, no capítulo 14, eles são chamados de apóstolos. Até então, ele era reconhecido como profeta e mestre. Ele era um ensinador, ele era um profeta, mas não era apóstolo. Ele só é designado como apóstolo no capítulo 13, quando o Espírito Santo, no versículo 3, diz assim: apartai-me. O apóstolo é alguém que é apartado pelo Senhor para uma obra. E ele foi para pregar, para ensinar. E aí eu falei aqui, ensinei isso pela manhã. Mas vejam, e nós temos Paulo e Barnabé, são chamados de apóstolos. Andrônico e Júnior são chamados de apóstolos. Tito é chamado de apóstolo. E temos muitos outros chamados de apóstolos no Novo Testamento, do tipo de Paulo. Agora preste atenção a isso. Essas três classes de apóstolos não existem mais. Mas existe uma classe de apóstolo que existe até hoje, que são os apóstolos de Efésios capítulo 4, versículo 8 ao versículo 16. No versículo 11 diz que Jesus, ele mesmo deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você já é aperfeiçoado? Você já é aperfeiçoado, sim ou não? Quem já é aperfeiçoado aqui? Eu já. Então você já está na glória. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós já estamos na unidade da fé. A varão perfeito. Você já é perfeito? A estatura do varão completa de Cristo. Você já chegou à estatura do varão perfeito? Então, se não, esses 5 dons, tipos de Cristo estão em evidência hoje na igreja. Mas não como o apóstolo Jesus, não como os 12 apóstolos do Cordeiro, não como os apóstolos do Novo Testamento de Paulo, das cartas de Paulo, de Atos e cartas paulinas, mas um tipo de apóstolo diferente. Mas eu não vou me parar isso, meu tempo já foi. Eu vou concluir aqui. Qual é o que Jesus está dizendo? Que rocha é essa? Que rocha é esta? Que Jesus disse: sobre esta rocha edificaria a igreja. Qual é a rocha? Tu és o Cristo. A revelação de que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pastor, nós podemos chegar a esse entendimento? Sim. Abra Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha o que Jesus disse: se você está em Cristo, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Olha o que diz aqui, versículo 24.
minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Essa rocha tem sustentado a igreja, meu irmão. E veja que edificarei a minha igreja. Não, a igreja não está ali naquele contexto. A igreja é no futuro. Jesus diz: edificarei. Ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí nós encontramos Jesus aqui. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram rios, correram rios, assopraram vento, combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Agora o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre. Olha o versículo 27. E desceu a chuva, a mesma coisa que veio sobre aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica, veio também sobre o insensato. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua. Agora veja o versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua, o ensino de Jesus, como a rocha, a revelação do Pai para o homem. Meu irmão, isso é doutrina, é ensino. Jesus está dizendo: doravante, daqui para frente, vocês que me pertencem têm que ensinar isso, porque quando você ensina isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha doutrina, aquilo que eu falo, aquilo que eu ensinei em Mateus capítulo 5, 6, 7, o Sermão do Monte, vocês têm que botar em prática na vida de vocês. Porque diz aqui, ainda no versículo 29, porquanto os ensinava com autoridade e não com os escribas. Então, Jesus, nós observamos que a igreja, ela é um edifício que quem é o construtor, artífice e construtor, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E ele usa quem? Começou com os apóstolos e profetas, mas nós temos 5 dons de Cristo, que são os responsáveis pela manutenção da igreja. Apóstolos, quem são os apóstolos hoje? Os missionários, porque os missionários são os enviados, e a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então os missionários são os apóstolos hoje. Depois, nós temos os profetas, aqueles que apontam a vontade de Deus para o homem. Os profetas são os homens da revelação, a boca de Deus para este mundo. Nós encontramos no capítulo 11, Ágabo, ele era profeta, e houve uma fome naquela região, e ele saiu profetizando sobre aquela fome que viria. Nós encontramos lá no capítulo 21, Ágabo, mais uma vez, ele chega na casa de Filipe, que tinha 6 filhas, e elas profetizavam. Agora veja, elas profetizavam. Quantos já ouviram profecia de pessoas que estão cheias do Espírito Santo? Eu já, foi muito bom. Agora, elas profetizavam, mas elas não eram profetas como tendo um ministério profético. Chega Ágabo e ele era profeta, mas as filhas de Filipe não eram profetas, elas simplesmente eram usadas em profecia como uma ação do Espírito Santo, como é ensinado em 1 Coríntios capítulo 12, e fala que o Espírito Santo, pelo Espírito, foi dada a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, a palavra da fé, a palavra, ou seja, a fé, os dons de curar, os dons de milagre. Aí foi dado também, além dos dons de curar, foi dado o discernimento de espírito, a variedade de línguas e interpretação das línguas. Então, observe, profecia como dom do Espírito Santo não afirma, não caracteriza o ministério profético. Por quê?
No capítulo 14, qual é a característica de alguém que fala em profecia? Se você fala em profecia, é porque você se coloca à disposição do Espírito Santo. E você, quando fala em profecia, você fala para, primeiro, edificar. Segundo, exortar. Terceiro, consolar. Não tem nada a ver com o futuro. Mas o ministério do profeta, como Ágabo, tem a ver com o futuro. Então, querido, a igreja é edificada por os dons de Cristo à igreja. Profeta, o apóstolo, profeta, evangelista, pastores, o homem que tem uma aliança com Deus, e os mestres, os homens que ensinam a igreja como é Jesus, quem é Jesus, como viver em Cristo, como Paulo e muitos outros fizeram no Novo Testamento. Se você entendeu, diga graças a Deus. Se você disse graças a Deus, então as portas do inferno vão prevalecer. A igreja, ela está fortalecida, edificada sobre esta revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você tem Jesus como uma revelação de Deus para a sua vida, você passa a ser, você é introduzido na igreja por essa revelação. Você se prostra por causa dessa revelação. Você adora por causa desta revelação. Porque Jesus é o único caminho entre Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Quantos entenderam? Diga graças a Deus. Fique de pé. Você que ouviu essa mensagem, você entendeu que a revelação de Deus é Jesus o Cristo. Se você entendeu isso, você não teve uma vida transformada ainda porque não conhecia essa verdade. Esta é a rocha da igreja. Esta é a rocha que a igreja está edificada. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você deseja se aliançar com Deus, se você deseja se entregar para Jesus, se render a Jesus, você virá e Ele vai te aceitar. E Deus vai perdoar os seus pecados. Se você também teve essa revelação do Pai hoje, eu convido você a se humilhar. Eu convido você a vir sinalizando no mundo espiritual e para nós. Porque está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Todo aquele que confessar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.